salve! Estamos no ar com o podcast Desobediência Sonora, edição 161. Dessa vez com o Júlio Delmanto, falando sobre a contracultura e a história social do LSD. Entrevista que foi ao ar pela Rádio Antena Zero no dia 23 de agosto de 2018. Todas as quintas vão ao ar os programas Desobediência Sonora, às 18 na Rádio Antena Zero, com novas entrevistas, e das 22 à meia-noite na Rádio Comunitária Cantareira, com seleção musical e nosso arquivo de podcast. Mais sobre nosso trabalho no desobedienciasonora.milharal.org. Marijuana, I love it, my brother. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E hoje eu tô aqui com o meu camarada, o Júlio Delmanto, que ele faz parte do coletivo Dardos Entorpecendo a Razão e é pesquisador de história social. Normalmente ele estuda umas paradinhas aí sobre droga. Ele estudou camaradas caretas, drogas e a esquerda no Brasil, e aí agora recentemente a história social do LSD no Brasil também. E nos horas vagas ele é o leãozinho da Proerd também nas escolas aí. E aí, Júlio, valeu por ter colado aí, mano. Salve, pô, valeu vocês, estamos aí. Acho que sou o público-alvo do leãozinho mais do que ele. Então vamos começar trocando ideias, mais sobre a parte do LSD mesmo. Eu tava dando uma zapeada lá na sua tese, e aí eu queria saber se você falar um pouco como nasceu a contracultura nos Estados Unidos e falar um pouco sobre o que eram os Beats, os Sixties, quem era o Casey e o Leary. Pode crer, então, bom, essa tese, né, ela nasceu lá na história, meu doutorado, mas a ideia no começo era mais genérica, né? Era tipo estudar drogas e contracultura no Brasil. Eu não sabia muito bem como e ver essa relação. Já pensava que ia enfatizar mais no LSD e na maconha, mas não sabia muito bem como, né? Aí depois o tempo foi fechando mais, mas não só no LSD, mas num caso específico, né? Do primeiro processo, que depois a gente pode trocar ideia. Mas aí nisso, o começo da tese meio tem um panorama também do que foi a contracultura, né, nos Estados Unidos, no Brasil, em alguns outros lugares do mundo, né. Nos Estados Unidos é louco que foi diferente do que foi no Brasil, que foi um movimento de massas, né, tinha muita gente envolvida, milhares de pessoas, quanto também estava dentro de um contexto que tinha muitos outros movimentos rolando, né, tinha o movimento contra a guerra do Vietnã, tinha o movimento negro muito forte, depois um pouco mais pra frente feminismo, movimento gay, né, então era uma ascensão mesmo ali, acho que o momento que se consolidou a juventude mesmo, né? Acho que antes eram as crianças e os adultos, né? Nesse período, por vários motivos, se consolida esse setor aí de juventude, depois os estudantes, né? Então, os 60s, né, os anos 60, eles nos Estados Unidos nascem nesse contexto, né? Muito de Guerra Fria, do rolê da discussão nuclear, né? O mundo pode acabar a qualquer momento, uma questão geracional também, pais e filhos, a questão da guerra, né? Então, nessa virada aí dos 50 para os 60 que começa a ter vários movimentos de contestação, acho que em vários campos, né? Tanto a esquerda mesmo, que era uma esquerda mais alternativa que surgia, quanto o movimento negro, quanto contra a guerra, e aí nisso se consolida os hippies, né, a contracultura, que era tinha a sua especificidade dentro disso, né, mas que movimentava muita gente fugiu de casa, né, morava em comunidade, morava na rua, morava de vários rolês, né, e dentro disso, certamente, eu acho que um pouco que eu mostro na tese, que as drogas tiveram um papel muito importante nisso, né? Para diferentes analistas, eles analisam diferente, mas todos ressaltam, né, como o uso de drogas também era importante nessa juventude aí que se consolidava e mesmo como forma de contestação, né, ao sistema e tal. E eu acho que você perguntou dos beats, né? Os beats foram um pouco os precursores aí desse movimento hippie, né? Os beats, um movimento mais literário, né? De poesia, de Kerouac, Ginsberg, Burroughs, né? Essa galera que teve muita influência, principalmente nos Estados Unidos, mas não só, né? Porque eram histórias que falavam muito de liberdade, da galera de fugir de casa, de viajar com pouca grana, de viver nas ruas, né? Enfatizava essa marginalidade como uma parada positiva, falava muito
de droga também nesse sentido positivo, né, de liberdade individual, pá. Então acho que essa cultura beat, que fez muito sucesso nos Estados Unidos, na mídia mesmo, né, não só alternativo, também sedimentou, meio preparou esse caminho, né, mais ou menos como no Brasil foi um pouco com a Tropicália, né, os tropicalistas, que foram tipo precursores um pouco aí do rolê hippie, né. Quem que era o Leary e o Case aí? Então aí já acho que é a galera um pouco que começou. Se alguém mesmo, não conhece, não, o Leary. Que começou também aí já mais, digamos, as figuras mais do rolê das drogas mesmo, né? Os beats, eles eram um movimento literário, falavam muito de drogas, mas não eram, mano, os caras só das drogas, né? Eram poetas, escritores, pá. Agora o Ken Casey, né, que era um escritor, e o Timothy Leary, que primeiro era um professor de Harvard, né? Foram os dois principais, acho que, ícones aí nos Estados Unidos desse movimento de divulgação dos psicodélicos, né? Então acho que eles tinham em comum que conheceram o LSD, principalmente, né? No final dos anos 50, né? No começo dos 60. O Casey conheceu através de testes da CIA mesmo, né? Então ele foi voluntário num hospital psiquiátrico que a CIA dava LSD, porque ele descobriu que os caras estavam testando, e assim que ele conheceu. E o Leary tomou com o Allen Ginsberg, né? E aí esses viraram os dois expoentes desse pensamento, assim, que acreditava que, mano, a sociedade melhoraria muito se todo mundo conhecesse essa substância, né? Não era novíssimo, não era nem proibida, pá, né? Então eles se encantaram com aquilo, começou a ter uma cultura de uma galera que ia conhecendo isso, mas eles tinham um plano maior, né? Não era só necessariamente legalizar ou não legalizar, era tipo, mano, todo mundo tem que usar, a sociedade inteira precisa conhecer isso, e quando os líderes ou as pessoas em geral conhecerem isso, já certamente vai, mano, diminuir a violência, vai diminuir nossos problemas, vai, tipo, resolver. Pra eles era o grande elixir mesmo, né? E aí eles tinham posições um pouco diferentes, né? O Leary era um cara mais elitista, os grandes contatos, pá, milionários que pagavam os rolês dele, não sei o quê. E o Casey tinha uma visão mais escracho, assim mesmo, de espalhar mesmo, mais, sei lá, mais oficina da vida, assim, Zé Celso. São duas figuras muito importantes, assim, acho que não só no LSD, mas na contracultura e nos anos 60 mesmo, né? Tiveram vidas muito doidas. O Leary depois foge da prisão, várias histórias que acho que vale dar uma olhada, né? Até aquela história, né, que acho que é a RAF, né, do movimento alemão armado, tirou ele da cadeia. Então, acho que eram os caras do movimento armado de lá, os Weather Underground, os bagulho assim, tinha conexão com os caras que tentavam formar o White Panther Party. Confundia os grupos armados com o da Alemanha com o dos Estados Unidos. Mas rolou isso mesmo, o cara saiu da prisão por um cabo pra pular um muro, várias coisas, uma vida muito doida, assim, né? Que nem muita gente nessa época, né? Era um tempo... Estão vivos esses dois aí ainda? Não, os dois morreram. O Leary, ele pirou no fim da vida nessas coisas de tecnologia, pá, então ele transmitiu a morte dele pela internet, o cara é loucaço, foi anos 90, assim. Pode crer. E aí era um não colhei isso. Ainda bem, né? Senão eu ia achar estranho. Nos Estados Unidos tinha um contexto, talvez fosse massivo pelo contexto que tinha lá, e aqui no Brasil estava num contexto de ditadura militar em toda a América Latina acontecendo, aqui mais especificamente 64, 68 com o recrudescimento, né? E aí não precisa falar muito o que acontecia com as pessoas, ainda mais nessa relação de choque de cultura contra o establishment, né? E aí, como que era aqui no Brasil o contexto histórico, nesse contexto histórico da repressão e essa contracultura, esse lance das drogas na contracultura? Então, como você falou, os Estados Unidos e acho que alguns outros países, né, chegou a rolar na Europa, principalmente, teve momentos que a contracultura era realmente muito massiva, né, não só, tipo, aparições públicas, shows, manifestações foram bem grandes, 100 mil pessoas, sei lá, mas também muita gente envolvida em comunidade, morando na rua, em várias coisas que dá pra saber que tinha muita gente, e mesmo em presença midiática e tal. Acho que no Brasil isso foi muito menor, né? Aconteceu influenciado por esses rolês internacional também, né? Então, a informação que circulava, a galera que viajava, a música, né? Isso tudo influenciou que existisse. Agora, como você disse, também tinha o contexto específico geral, né?
não só da ditadura, mas do econômico, político geral que acontecia, né? O que é conhecido como a modernização autoritária, né? Então, o conservador e autoritário, né? O Brasil passou por um período de mudança mesmo da posição econômica, da forma, né, que produzia, de várias questões, que se deu sob um contexto totalmente militar e totalmente alinhado à política externa dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também não era um reino da liberdade lá, né? Vietnã, a questão da segregação racial, mas acho que era o contexto bastante diferente, né? E aí, acho que no Brasil se inseriu mais ou menos ali, quem ia pra contracultura era mais ou menos os jovens que discordavam ali da ditadura, né? Acho que ficavam as opções da esquerda, que com o tempo ficou quase que exclusivamente esquerda armada, né? Então o rolê para combater a ditadura era a luta armada, e essa galera mais hippie e tal, que era sobretudo classe média, branca e tal, esse pessoal tinha como essa outra opção a contracultura, né? Era visto mais ou menos por essas pessoas como duas alternativas excludentes, né? Ou você vai pra luta armada, ou você vai pra contracultura, ou você tá de boa com o regime, tá achando bom, né? Acho que a juventude ali estava diante dessas três opções, né? E a contracultura aqui acabou sendo mais restrita, acho, também um campo mais próximo dos artistas, né? Não que fosse exclusivo, mas muito mais, né? E assim, aí, acho que dentro desse contexto, assim como nos outros países, as drogas também foram, desde o começo, muito importantes, assim, né? Como um elemento dentro dessa tomada de posição contra a geração dos pais, contra o Estado, no caso do Brasil, contra a ditadura, e até em alguma medida contra a própria esquerda, que era uma careta, né? Muito disciplinada, militarizada e tal, né? Então, acho que era mais ou menos nesse contexto que começa o uso de drogas, psicodélicos, né? E acho que principalmente do LSD, que vem junto mesmo com a contracultura, né? A maconha já tinha uma cultura mais antiga, cocaína e tal. Tá. Bom, agora vamos ouvir um som meio temático hoje para ilustrar aqui a nossa conversa. E aí agora a gente vai ouvir o Rachinchins tocando Depois de um LSD e depois uma banda de cúmbia chilena, Anarquia Tropical, tocando Ayahuasca. E aí a gente volta para trocar essa ideia. Comecei a andar, minha impressão eu carreguei, levando nos bolsos e indo
enloquecer, tomando bataca, tomando ayahuasca, tomando bachado, tomando Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Hoje a gente tá aqui com o Júlio Delmanto, do coletivo Dari, pesquisador sobre história social das drogas, e a gente acabou de ouvir aí o Rachinchins tocando depois de um LSD e Anarquia Tropical com Ayahuasca. Júlio, você estava falando aí antes de a gente entrar nos sons sobre o Brasil e sobre a turma da Armada, né, a esquerda armada, e aí não sei bem se pode se dizer como esquerda, mas essa galera que chamavam de desbunde. O que seria isso, mais ou menos, o desbunde em contraposição com a esquerda armada? Então acho que pros próprios envolvidos, né, no meu mestrado eu cito isso, e agora na minha tese de doutorado também, para essa própria galera tinha essa oposição, né, ou você era desbundado ou você era da esquerda armada, assim. Eu acho que essa galera do desbunde também acho que era contestador, era antissistema, mas acho que também entre eles mesmo não se usava essa coisa de esquerda, né, acho que eles tentavam falar que não era nem esquerda nem direita, que eles estavam numa outra, mas acho que o desbunde em si era basicamente a contracultura, né, era o que era conhecido como desbundado, ou era quem era da contracultura, quem eram os hippies, né, acho que todos esses termos nessa época significavam mais ou menos as mesmas pessoas, né, que eram esses jovens, principalmente estudantes, principalmente brancos e principalmente de classe média, classe altas, de lugares urbanos, que estavam buscando outras formas de vida, né? Não, acho que era um outro modo de vida mesmo, assim como a esquerda estava buscando, através do poder, da mudança do Estado, uma outra forma social, né? Em geral, o socialismo, o comunismo. Essa galera estava buscando também, acho que era mais do que transformações individuais, né? Tinha muito essa questão individual e tal, mas estavam buscando uma outra forma também de se viver, né? Principalmente contestando a guerra, mas também discutindo questões como horizontalidade, autonomia, produção, ecologia, né? Várias coisas que estão na política até hoje em dia foram lançadas por esses movimentos, né? E a música nisso tudo, né? Porque na sua tese fala sobre Tropicália e tudo mais. Tinha o Tropicália e o Iê, né? Da vida. Como que era isso? Então acho que Robertão Carlos dava uma... O Rei Roberto, pra minha mãe ouvir aqui ficar triste. Dica pra sua mãe lá a música Maria Joana, de Roberto Erasmo. Acho que tá no disco do Erasmo. Mas... acho que a música teve um papel bastante importante, tem as artes em geral, né? Acho que na contracultura em geral, gringa e tal, certamente a questão das bandas e os grupos de teatro, os artistas, escritores e tal, isso teve uma grande importância, acho que não só na divulgação desses ideais, mas também porque os componentes, né, a galera que se identificava, fazia parte, tinha muito... esse pé na arte, assim, né? Ou eram artistas ou muito próximos, né? E acho que no exemplo gringo é o Grateful Dead também, talvez o principal exemplo, que participou desde o começo dos testes do ácido, da distribuição do ácido, então já se pensava a música junto com a luz, junto com, né? Tudo era pensado para te dar uma brisa mais forte de ácido, né? Então, acho que isso aconteceu muito também no Brasil com músicos, com artistas. Mas também isso, o que eu estava falando antes, os próprios ideais, né, a consolidação desses ideais de o que era entendido por liberdade, tinha muito a ver com a arte também, né, com experimentações artísticas. Então, muita gente vê a contracultura ou os anos 60, coloca obras de arte, movimentos artísticos como
como marcos aí, né? Então, sei lá, o Rei da Vela, o Zé Celso, o Glauber Rocha, o Tropicalismo, né? Esses são colocados como marcos precursores aí desses movimentos dos anos 60, né? Da Tropicália e depois da contracultura, né? Os tropicalistas brasileiros acabaram sendo um pouco parecidos com o que foram os beats para os gringos, né? Eles são um movimento que foi muito massivo, muito divulgado, que acabou sendo um pouco precursor desses ideais no Brasil, né? E também era um momento que a esquerda, existia muita discussão em torno das políticas para a cultura, né? Então, esses debates relativos à cultura, eles eram também muito politizados, né? Então, determinadas opções artísticas eram questionadas e cobradas como políticas também, né? E aí você falou do desbunde, tinha uma contraposição. E como que era o posicionamento da esquerda armada em relação às drogas? Tinha uma questão mais moralista, porque no seu livro lá você fala bastante sobre isso, mais especificamente, né? Uhum. Sim, tinha uma questão bem explícita, assim, né? E não só, acho que drogas, mas comportamental em geral, né? Então, era uma esquerda que também muito influenciada por essa questão armada, né? Então, as alternativas foram se fechando cada vez mais por causa da ditadura, a ditadura cada vez mais violenta, e a esquerda foi indo cada vez mais pro caminho armado também, né? Vendo os outros países, Cuba, outros exemplos que deram certo também, isso foi rolando no Brasil. E essa forma organizativa influenciava muito a vida pessoal dessas pessoas, né? Então, não, tipo, também porque a pessoa vivia na clandestinidade, né? Tinha uma hierarquia muito forte, porque era militar, treinos militares, ações militares, e a disciplina é muito valorizada, o sacrifício muito valorizado. Então, são todos pontos que levavam a uma forma de vida bem, sei lá, regrada, né? E isso também posturas morais que acabavam influindo nas discussões políticas, né? Então, o uso de drogas era colocado dentro disso, assim como outras questões, até em alguns campos, alguns casos, a questão da sexualidade, outras questões, né? Então, isso era visto como está se afastando dos seus objetivos, né? O nosso objetivo específico é a revolução, no caso do Brasil também a derrubada da ditadura, né? Qualquer coisa que fosse vista como afastando-se disso era também discriminada, controlada ou até proibida, né? Nesses casos. E as drogas certamente eram um desses elementos, né? E inclusive algumas fontes, algumas coisas que eu cito mostram um pouco isso, pessoas que, tipo, saíram das organizações de esquerda ou foram expulsos ou decidiram sair por isso, né? Por essas questões, pelo uso de drogas, por homossexualidade, questões assim. E não tinha nenhuma interlocução entre as duas coisas? Porque, sei lá, você pega maio de 68 na França, eu não conheço tanto, mas me dá a impressão que é uma mistura dessas duas coisas, né? Da contracultura, das questões mais individuais com as questões políticas mais de embate contra o sistema como um todo, assim. E aqui no Brasil não teve isso, então. Cara, eu acho que tinha, assim, principalmente, né, no meio universitário e tal, acho que existia influências, né, coisas que cruzavam, até mesmo, sei lá, autores, Marcuse, sei lá, coisas que a galera lia que os dois lados, digamos, gostavam, né, mas eu acho que são alguns casos, acho que no contexto mais geral, assim, dá pra ver uma diferenciação grande mesmo, né, mas né, na minha tese mesmo eu conto um caso, por exemplo, do Benedito Sampaio, né, que é um dos primeiros médicos que experimentou LSD para uso medicinal, né, no Brasil, e ao mesmo tempo ele era da LN, era muito amigo do Marighella se contactou com a esposa dele pouco antes de morrer, então eles eram dos top na organização do Marighella, e esse cara, que não era um desbundado nem nada disso, era um médico, um cara de esquerda, também teve experiência com LSD, pesquisava, tinha esse interesse. Então, acho que existem alguns pontos de contato, né, e que muitos, tipo esse, pra mim, eu não sabia, isso foi uma surpresa, imagino que existam muitas outras coisas assim também que a gente nem sabe, né. Bom, agora vamos ouvir aí mais um som, que é a banda Cama de Jornal tocando O Álcool Me Persegue. Aí depois a gente vai pro intervalo e volta aí pra continuar essa conversa sobre drogas, política e LSD, etc. O álcool me persegue, aonde quer que eu vá. O álcool me persegue, ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente está aqui trocando uma ideia com Júlio Delmanto, do coletivo DARDS Entorpecendo a Razão, e pesquisador sobre história social das drogas no Brasil e no mundo. A gente acabou de ouvir a música da Cama de Jornal, O Álcool Me Persegue. E aí a gente estava trocando ideia aí sobre o contexto das drogas na contracultura. E aí entrando mais especificamente na questão do LSD mesmo. Da onde que surgiu isso assim, no mundo em geral? Alguém manipulou pra alguma coisa? Qual que foi a onda de ter surgido o LSD? Foi do nada? Como que foi? Então, o LSD ele nasce, né, de um pesquisador aí que depois ficou muito famoso, até por isso, que é o Albert Hofmann, né? Ele trabalhava para uma empresa suíça que chama Sandoz, né? Acho que hoje em dia ela existe com outro nome aí, misturou com umas outras. E ele estava, depois a substância ficou conhecida como LSD 25, né? Porque esse 25 foi a 25ª tentativa que ele teve a partir das mesmas sínteses ali, que ele estava sintetizando uma substância a partir de um fungo, né? E ele, em 38, ele descobriu o LSD 25, não sacou muito as utilidades dessa substância e tal, e ficou adormecido por 5 anos, até que em 43 ele estava de novo, não sei, voltou a fazer uns testes lá e acabou ingerindo acidentalmente, né, não se sabe bem se foi pela pele, se pela boca, pelo ar, sei lá, ingeriu uma quantidade muito pequena do LSD e percebeu que teve um efeito, né, fudido, muito forte, né. Dias depois ele voltou a fazer a experiência também com uma quantidade que ele considerou baixa e ficou altamente, né, sofreu grandes efeitos, ficou, transtornado, várias cores e tal, ele descreve isso e volta pra casa do laboratório de bicicleta, né, num passeio mais famoso de bicicleta aí da história. Tipo, e nesse momento, filme, né? Exato. Na lua. Aí nesse momento se descobre basicamente o LSD, nesse passeio de bicicleta, né, o cara percebeu que ele tinha ali uma substância que com uma dose muitíssimo pequena trazia um efeito muito potente. A partir disso, essa empresa, acho que ele, né, também, o Hofmann, que já tinha participado da síntese de outras substâncias, do cogumelo e tal, eles começam a investir em pesquisa para, de fato, descobrir os usos para essa substância, né? Obviamente, era uma empresa multinacional que queria transformar isso num remédio e lucrar com isso. Então a Sandoz começa a enviar para médicos de todo mundo, principalmente psiquiatras e tal, gratuitamente o LSD, em troca de que esses médicos fornecessem os resultados dos seus experimentos, né? Para a empresa conseguir de fato arrumar um uso que fosse mais majoritário, né? Então a partir disso o LSD começou a se espalhar pelos lugares, principalmente por esse lado medicinal, né? Médicos, não era nada de desbunde, de contracultura, de hips. E esses caras foram fazendo pesquisas, principalmente pro lado de problemas mentais, né, esquizofrenia, foram fazendo experimentos, né. No Brasil foi assim também, chegou via Sandoz, e esse é um dos pontos que eu pesquiso, né, na minha tese, demonstrando, acho que fica demonstrado mesmo que o ácido no Brasil chegou já no fim dos anos 50 por essa mesma via medicinal, né? E eram médicos que faziam também o alto uso, isso era praticamente todos, assim, então todos usavam, experimentavam em si e depois nos seus pacientes, né? Que também iam muito nessa pegada experimental, é uma coisa nova, a gente não sabe tanto para que lado que vai, quais que vão ser os usos, né? Então, alguns desses médicos brasileiros juntavam com hipnose, outros com parapsicologia, regressão fetal, várias formas aí foram sendo experimentadas, né? Ao mesmo tempo que também os Estados Unidos, alguns grupos repressivos também estavam testando, né? A CIA, o Exército dos Estados Unidos, disse que talvez na União Soviética também, então estava tendo outras formas de experimentos, estava todo mundo mais ou menos buscando achar usos, né, para essa substância, ou comerciais ou militares, né? E em algum momento aí desse processo se espalhou o consumo entre as pessoas, os né? doidão, Gente como a gente que descobriu esse efeito e perceberam, né, que para além desses usos específicos que a galera estava buscando, né, para usos que levassem a alguma questão, tinha usos, né, espirituais, rituais, recreativos, como você quer que se chame. E essa cultura foi se difundindo muito, né? Que nem a gente falou antes, pela arte também, pelas músicas, pelos artistas, pela mídia, pela propaganda contra. Então, com o tempo, essa substância acabou saindo das mãos dos médicos, indo mais para os jovens, né? Principalmente, para os jovens mais contestadores e tal.
E aí começa os processos de proibição, né? Nos Estados Unidos, depois no Brasil, no resto dos lugares também. Até que a Sandoz deixou de produzir, acho que em 66 já, muito pressionada pelo governo dos Estados Unidos, por outros governos. E então o uso acabou indo mesmo para a clandestinidade, né? Já logo traficantes americanos ficaram famosos já, de grupos que saem também dos hippies e começam a ir pro tráfico e tal, e vira mesmo uma substância ilícita, paralela aí, que por muitos anos, praticamente até pouco tempo atrás, esse lado medicinal ficou proibido e zero estudado, né? Agora começaram a se retomar algumas paradas. Então. Normalmente a gente sabe que a proibição de qualquer substância como droga ilícita, né, vamos dizer assim, elas acontecem por conta de questões políticas, né? Nunca por questões medicinais ou etc. O LSD parece que foi um pouco depois que entrou nessa guerra às drogas lá dos Estados Unidos. E você tem alguma pista do porquê isso? Porque se tem a ver com as outras drogas ou se tem alguma outra situação para eles terem proibido? Porque se antes era para uso medicinal e do nada começou a ser criminalizada, né? Sim, eu acho que ela se insere mesmo, né, nessa proibição mais geral de outras substâncias, né? Da maconha, da cocaína, também depois mescalina, heroína, que vem da papoula. Eu acho que o LSD, como você falou, foi posterior, mas é mais ou menos dentro dessa mesma lógica, né? A substância era vista como parte de movimentos de contestação, como parte de grupos marginais, né? Digamos, do mesmo jeito que as outras substâncias foram associadas a grupos marginais, né? Maconha com mexicanos, a cocaína com negros, o ópio com os imigrantes chineses. Então, por mais que não fosse só isso, que o ácido facilmente comprovável não era uma substância só dos hippies, só dos jovens, só dos marginais, né? Tinha diversas pessoas, de conservadores, velhos, diversos grupos que faziam uso, mas tem um processo, né, da mídia, do governo, de tentar ir estigmatizando essas substâncias junto com determinados grupos sociais que são, na verdade, o alvo, né, dessas políticas, né? Então, você utiliza a substância como uma arma a mais para o controle, né, para os objetivos que você tem de controle social, de intervenção política do Estado. Eu acho que no caso do LSD também foi isso, né? Por mais que fosse uma substância muito mais minoritária, principalmente no Brasil, mas o Brasil seguia as políticas que vinham, né, internacionais, que vinham das convenções, que vinham principalmente dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, na política interna deles, era importante que isso fosse proibido, né? Que o movimento hippie fosse contido, principalmente que a luta contra a guerra fosse contida, que a união entre os hippies e os movimentos negros fosse contida. Tinha vários interesses importantes aí, né? E no Brasil eu vou mostrando também como essa proibição começou mesmo em 1970, né? De 69 para 70. Mas também não era um momento que a guerra às drogas era tão forte também, né? Acho que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil a guerra às drogas se fortalece mesmo já nos anos 80, né? Então a proibição do LSD, ela nasce aí meio, digamos, no comecinho da guerra às drogas, né? Nos antecessores da guerra às drogas, né? E aí ela vai se consolidar no Brasil, não por coincidência, depois do fim da ditadura, né? No momento, não depois, mas no fim da ditadura, né? No momento que o Estado, então, muda o seu inimigo do comunismo, da esquerda, pro traficante, né? Pro crime, digamos, né? O crime comum, né? Você falou um pouco, agora há pouco, como chegou o LSD no Brasil via a empresa que começou a fabricar nos Estados Unidos. Mas aí, falando mais um pouco sobre isso, você também disse no seu texto sobre alguns médicos que utilizou isso para uns fins meio bizarros no Brasil mesmo. Quem que foi essas pessoas? O que elas fizeram? Então, como eu falei, acho que era esse momento que estava meio experimentando de tudo, né? Então você vai ver quem são esses médicos, também tem posturas diferentes, né? Tem os caras esse Benedito Sampaio, um cara de esquerda, ligado à luta armada, mas que também depois do fim da vida foi super contra o movimento antimanicomial, uma pessoa interessante, né? Então, uma outra coisa que foi uma surpresa na minha pesquisa era que eu meio que comprovei que o ácido chegou pela via medicinal, mas fui vendo quem eram os médicos, e esses médicos eram bem diferentes do que eu estava esperando, assim, não eram
médicos hippies ou cabeludos zens ou, sei lá, medicina alternativa, né? Acho que talvez existia alguma medida, mas também tinham médicos muito ligados a essa medicina mais tradicional, caras de que davam eletrochoque, caras que trabalharam em manicômios que eram bizarros, com tortura e tal. E acho que um caso talvez mais engraçado é do um médico que chamava Cesário Morey Osri, e que isso saiu na imprensa na época e tal. Ele chegou a ser um caso completamente bizarro, mas que sumiu uns diamantes, um caso de roubo de diamantes, que seria um dos maiores diamantes já achados no Brasil e tal. A Polícia Federal, em vez de um grego que estava com esse diamante, uma história mó louca, esse grego teria fugido com o diamante, a Polícia Federal interessada no diamante começa a torturar esse grego para ele entregar onde estava o diamante e chama esse Cesário Mori para dar LSD pro cara, tá ligado? Então, isso mostra não só como ele tinha uma relação ali com os órgãos repressivos, né, mas também como nesse contexto que ninguém sabia tanto os potenciais, os usos, como a galera tava testando pra tudo, né? Estavam testando, nesse caso, com o mesmo objetivo que a CIA tinha, né? De usar o LSD como uma arma de interrogatório, né? Mas nesse caso, óbvio, como quase tudo que envolvia a repressão na ditadura, era o interesse pessoal ali daquelas pessoas, né? Eles queriam achar o diamante pra pegar pra eles, né? Não pra desvendar o crime, mas... então esse é um dos exemplos, eu acho, dos vários usos que hoje em dia a gente olhando, a gente vê como bizarros, né? Que tinha nessa época. Outros ligados mais à hipnose, ligados a... Esse mesmo médico acreditava que o LSD podia potencializar pessoas que teriam dons de parapsicologia, de vidência, prever futuro, várias paradas assim, então... Não tá tão errado, né? Bom, então vamos ouvir aí mais 2 sons. Um deles é o Johnny Thunders and Heartbreakers com Too Much Junk Business e a banda Garrafa Vazia com Viva o Irracional. E aí a gente volta com a conversa aqui. Eis o globo amigo, viva o
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje estamos aqui com o Júlio Delmanto, do coletivo DAR e pesquisador sobre a história das drogas no Brasil. Cara, eu tava também mais um pouco sobre a sua tese. Você estudou um processo, acho que o primeiro processo judicial no Brasil sobre LSD. E aí é uma história que até é bem boa de ler, nem parece uma tese, que tem várias coisas meio engraçadas nela. Fala um pouco sobre isso, sobre esse processo, os personagens, o que deu desses personagens. Então esse processo foi muito louco, porque descobri ele e acabou meio que mudou muito o que eu tava fazendo, ao mesmo tempo salvou, acho muito, assim, porque eu tava querendo já uma perspectiva do que na história se fala mais de micro-história, né? De você pegar casos individuais, né? E não fazer tipo a história de um país, a história do que seria toda a contracultura, todos os anos 60, todos os usos de drogas e tal. Tentar pegar casos, trajetórias, uma ou poucas, que ajudem, né? Tipo, a partir dessa vida dessa pessoa, ajudem a contar um pouco do que era esse contexto, de coisas mais sociais, né? Individual falando do social. Mas eu não sabia muito bem se eu ia fazer isso por entrevista, por onde, né? Aí acabei descobrindo um livro que era de um cara chamado Geraldo Gomes, chamado LSD o Direito. Só vi isso quando eu comprei o livro, descobri que esse Geraldo Gomes era o juiz desse primeiro processo. E passou, 2 anos, ele lançou esse livro, em 72, com a sentença do processo. Só que aí ele tirou os nomes, tirou os detalhes, colocou só as paradas em linhas gerais e tal, que já tem várias pérolas. Ele defende virgindade feminina, várias paradas, defende a família, uns termos bem parece piada, assim, às vezes, né? E aí, só que lá ele falou o número do processo. Aí eu meio que fui atrás desse número no arquivo do Tribunal de Justiça. Nunca imaginei que ia ser fácil assim, mas chegou lá, foi fácil. Achamos o processo rapidamente e tem lá mais de 1000 páginas e tal. Com esse processo, eu fui descobrir os nomes das pessoas, quem eram os réus, né? Descobri que já tinha escutado essa história, que o Antônio Petkov, que é um artista plástico, né? Conhecido e tal, seria o primeiro acusado, a primeira pessoa que rodou por LSD no Brasil. De fato é isso mesmo, mas não só ele, né? Ele tá num processo com mais outros 6 réus, né? E aí, mexendo a partir desses nomes, deu pra ver que saiu muita coisa na imprensa na época, né? Então, a partir eu já tinha esse livro desse cara, tinha o processo, tinha a imprensa, consegui entrevistar mais o Petkov e mais um dos réus. Então, eu tinha muitas fontes sobre esse processo, né? Então, em vez de eu falar sobre a contracultura toda no Brasil, eu acabei focando nesse processo. Ele é o centro aí, né? Depois eu falo um pouco da chegada medicinal da LSD, da contracultura, o histórico e tal, mas o centro mesmo é o processo. E aí, com todas essas fontes, acabei meio que chegando mais ou menos, né, na história do que foi esse processo, que foi como tinha um cara chamado Osmar Ludovico, na verdade. Esse Osmar era hippie, morava na Europa desde os anos 60, começou a ir pro Líbano buscar diretamente o haxixe que ele vendia pros amigos dele lá na Europa, era um meio de vida já dele ali. Acabou sendo preso no Líbano em 68, fica preso lá 1 ano, vai para um manicômio, uma prisão mais como usuário, conhece um gringo chamado Barry Holohan, que também está nesse processo e que também depois publicou um livro em inglês nos Estados Unidos sobre o processo. Pá. Esses dois se ficam falando enquanto estão presos e tem a maravilhosa ideia de trazer depois no futuro o LSD pro Brasil, vender no Brasil, porque o Osmar já conhecia um pessoal hippie e tal, e sacou que existia essa demanda, porque as pessoas já tinham ouvido muito falar, mas não tinha ácido no Brasil, né? Então, eles são, talvez não dá pra dizer o primeiro, mas um dos primeiros que trouxeram ácido pro Brasil, que venderam, e eles vendem pro Petkov, que também ajuda eles a passar pros seus amigos e tal, né? Só que aí nisso a polícia descobre, e por uma coisa bizarra também, o delegado escreve nos autos que ele viu no jornal que tinha um agente da FBI procurando o LSD no Brasil, no Rio, e vai lá e fala, não, a gente precisa achar também aqui, tá ligado? Então assim que nasce, meio que eles dizem no processo, nos depoimentos oficiais, que começam a investigar e acham, na verdade, que
fica claro pelos depoimentos, em várias coisas do próprio processo, é que foi tudo na base da tortura, né? Então eles decidiram isso, falaram, vamos achar ácido, foram meio que indo em lugares da noite, foram torturando pessoas até chegar no Petkov, torturando bastante ele até chegar nesses outros réus, né? Então, aí já ao mexer nisso eu comecei a perceber como esse processo de fato fazia isso que eu falei da microhistória, né? Ele mostra não só como a vida dessas pessoas, como eles lidavam com o ácido, mas aí começa a pegar outras questões, começa a pegar como que a ditadura funcionava, né? Como que a polícia funcionava. O agente da polícia, que era um dos principais aí nesse caso, era um cara conhecido como Russinho, né? E que era um cara sabidamente já na época, e depois ficou muito famoso, ligado aos Esquadrões da Morte, né, de São Paulo. E esses Esquadrões da Morte eram de fato quem controlava o tráfico de drogas de São Paulo, principalmente cocaína, né? Então o cara, ele era um agente da polícia, que era do Esquadrão da Morte, que era o principal traficante da cidade. Então, na verdade, talvez eles estavam indo atrás do LSD para eles verem, né, se isso era se era uma concorrência para eles, se isso era o principal mercado, se isso daria dinheiro para eles, né? Então é mais do que o Estado combatendo, é um outro grupo traficante, que no caso formado pela polícia, que está também interessado no LSD, né? E vai vendo o papel que a tortura tinha em todos os momentos do processo. Todo mundo que é interrogado, todo mundo de alguma forma ou foi torturado ou passou por essa ameaça, né? Então, mexendo nesse processo, a gente vai vendo várias dessas coisas, e depois também a vida dessas pessoas é bastante singular, assim, desses envolvidos específicos, né? Acho que principalmente esses dois que eu citei, que são o Osmar e o Barry, né? E o Antônio Petkov, são pessoas que têm várias passagens muito interessantes, relações com pessoas famosas, no caso do Petkov, com pessoas muito conhecidas, e no caso dos dois ainda é uma situação toda bizarra, porque o Petkov, ele acaba sendo acusado de ter entregado as outras pessoas, né? De ter entregado esses outros que são presos, e até algumas pessoas que aparecem no processo, mas que não chegam a ser presas. Tem até Rony Von, Jorge Ben, várias pessoas, mas não se sabe se foi só sob tortura ou se também pegaram documentos dele, não sei o que, mas de fato ele acabou sendo parte da prisão dos outros, inclusive desse Osmar e desse Barry. Mas ele também era filho de um ministro da Igreja Batista, Petkov, e através do pai dele, um pastor começa a visitar esses caras que foram pro Carandiru, né, depois do processo, antes já de serem condenados, mas depois todos foram condenados do processo, e os dois principalmente foram pro Carandiru. Isso, tipo, mano, 70, AI-5, os caras presos no Carandiru começam a ser visitados por esse pastor, saem da prisão, e os dois se convertem ao cristianismo evangélico, né? E esse Osmar funda uma igreja, ele mesmo disse que era no começo formado só por ex-hips, por doidões, e isso virou a vida dele a partir disso, né? Dos anos 70 até hoje, o cara lançou livros, dá cursos, virou um pastor mesmo, assim, virou outra vida. E isso, por ele ter sido preso durante a ditadura, por ele ter convivido com um cara que supostamente entregou ele, mas que era filho de um pastor batista, que só acaba convertendo ele. Então acho que também pegar essas coisas bem específicas da vida das pessoas, você vai vendo isso, né? Como a história não é só também as grandes forças, né, econômicas, sociais, políticas. Claro que tudo isso tá aí nisso que a gente tá falando, né? Tá os Estados Unidos, tá o imperialismo, tá o capital, tá tudo, mas também tá o acaso, né, do sujeito conhecer um cara, do outro não sei o que, de você tá preso no Líbano com a mesma pessoa, todas essas e inúmeras outras dessas coisas que fazem também as vidas das pessoas, né? Então acho que a história que eu busquei, né, o jeito que eu busquei relatar a história aí nesse trabalho foi tentar fazer um pouco isso, né? Pegar as vidas das pessoas, os momentos que as vidas das pessoas se cruzam, né? Como que as vidas desses envolvidos no processo se cruzaram com outras pessoas, com outros casos, com esses médicos, né? Alguns desses médicos que eu falei, eles já aparecem no processo de outras formas. Então acho que a ideia é mais ou menos essa, assim. Pô, legal aí. As histórias não é só punk que vira crente, tá vendo? Os hippie também vira. E aí a gente chegou ao final aqui do programa de hoje. E aí agradecer aí ao Júlio ter colado aqui, trocado essa ideia, que foi bem legal. E quem quiser entrar em contato aí com seus inscritos, com o coletivo, aí deixar o espaço aí pra você se despedir e deixar esses contatos aí.
pô, muito legal, eu que agradeço aí, satisfação. Eu ainda não defendi a tese, então talvez seja a primeira vez que estou falando sobre isso, foi muito interessante, muito agradeço. Desse lado mais da pesquisa, assim, eu indicaria o NAPE, que é um grupo que eu faço parte, que é um núcleo de estudos interdisciplinares de psicoativos, tem um site nape.info, lá tem muita gente de muitas pesquisas, muitos temas e tal, acho que vale a pena. E quem quiser conhecer esse lado mais do ativismo aí, procure o Desentorpecendo a Razão no Facebook, a gente tem site também, o DAR, e aí qualquer coisa manda mensagem lá, se quiser meu contato pessoal, tal, a gente troca uma ideia também. Da hora, então quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, todas as quintas-feiras às 18 horas no antenazero.com, ou depois, se não der pra ouvir na hora, dá pra entrar no Mixcloud, procurar lá os programas da Antena Zero, tem lá o Desobediência Sonora, ou se quiser entrar no nosso site com todos os nossos programas, tem lá desobedienciasonora.milharal.org ou net. Agora eu esqueci o site do negócio. Org, hein? Acho que é .org, ó. Ficou. Se não for é net, se não for org é net. Valeu, até a próxima aí.